E atenção, muita atenção, estamos no ar para mais uma imersão para pregadores. Hoje a nossa aula é sobre a tão querida, tão propagada mensagem expositiva. Como este é o intuito de trazer um conhecimento facilitado para pregadores iniciantes, eu vou sempre buscar ser muito prático. Então nós vamos direto ao assunto sem muita enrolação. Como diriam os antigos, sem delongas, vamos então falar sobre o sermão expositivo. Você que tem acompanhado as demais imersões, já sabe o que se trata do sermão temático, do sermão biográfico, o sermão textual. Cabe aqui um lembrete, ou uma revisão, de que a mensagem mais fácil para você pregar, você que está iniciando o Ministério da Palavra, é sermão biográfico ou mensagem biográfica, tanto faz. O que é uma mensagem biográfica? Você escolhe um personagem da Bíblia, tira 3, 4, 5 lições da vida dele e apresenta a mensagem. Você que está iniciando no Ministério da Palavra, se você colocar no seu coração o intuito de preparar uma mensagem biográfica por semana, um esboço de sermão biográfico por semana, você, ao final de um ano, vai ter muita mensagem para pregar. Fica a dica. Mas hoje nós vamos falar sobre o sermão expositivo ou mensagem expositiva. Não é novidade que ela é a mais querida dentre os teólogos. Eu vou fazer uma pequena crítica. Às vezes existe uma certa, não queria chamar de idolatria, não, mas é um negócio parecido com isso. Por parte de alguns teólogos, alguns têm assim um apreço um tanto exagerado pela mensagem expositiva, desconsiderando os outros métodos de pregar a palavra de Deus. E quando a gente observa, por exemplo, o método de Jesus pregar, claramente o método que ele usava era narrativo, que já é um outro modelo também. Ele gostava de contar histórias. Mais do que isso, ele criava histórias, ele facilitava a entrega do evangelho. Você vai pregar, por exemplo, para crianças, a melhor forma de você pregar para crianças é contando uma história, contando uma fábula, contando uma parábola, uma ilustração. Falando nisso, aqui no canal Marcos Costa TV, tem um vídeo muito especial que você precisa assistir, uma ilustração, um conto, texto e narração minha. Procure lá na playlist Cinema, Contos, Dramaturgia, você vai encontrar O Menino Teimoso. O Menino Teimoso. Eu inaugurei, esse é um dos contos que eu escrevi, e eu inaugurei esse conto justamente pregando num evento evangelístico numa praça para crianças, que é um desafio muito grande, e graças a Deus foi maravilhosa a experiência. E eu vou confessar aqui uma coisa para vocês. Eu passei pelo menos 10 anos me preparando para esse momento. Porque eu tinha a teoria da homilética, do que se deve fazer num momento como esse, mas eu não tinha a prática ainda. Então foram muitos estudos teóricos até surgir a oportunidade. Então, graças a Deus, foi muito bom. E a dica é essa: pregue, conte uma história. E aí você vai trazendo as aplicações. Então, o que acontece? Há muitos teólogos que imaginam que só presta, como se diz aqui no Ceará, só presta se for pregação expositiva. Tem pastores que até proíbem que na sua igreja existam outros tipos de mensagem. E eu acho isso uma besteira. É simplesmente isso. Mas jamais eu iria desconsiderar o valor da mensagem expositiva. Por que existe esse apreço tão grande por parte dos estudiosos para com a mensagem expositiva? Porque ela é mais difícil. Realmente não é todo mundo que prega uma mensagem expositiva, isso é um fato. Porque ela é fiel ao contexto. Ela busca trazer o contexto. O contexto, o texto anterior, o texto posterior. A mensagem expositiva, ela é a mensagem mais coadunada com o exercício hermenêutico bíblico.
Então, só por esses pontos a gente já vê que é uma mensagem de muito valor. E precisamos pregar mensagens expositivas. Eu sou a favor que nós preguemos todos os tipos de mensagens: temática, textual, narrativa, biográfica, mensagem que é pura verve criativa. Por que não? Por que não? Por que não trazer uma mensagem especial num evento? Exemplo, um jantar de Natal, ao invés de trazer uma pregação comum, trazer uma declamação em cordel. Por que não? Podemos fazer isso, sem problema nenhum. Mas aqui estamos para falar da mensagem expositiva. E aqui nós temos o seguinte: o que é a mensagem expositiva? Para ir direto à questão. 7 pontos, anote aí os 7 pontos, para a gente ir direto à questão da mensagem expositiva. Depois dos 7 pontos, eu vou mostrar aqui exemplos na prática de sermões expositivos. Mas vamos lá. Primeiro, você deve escolher um texto, evidentemente. Mas se sugere na mensagem expositiva que o texto seja grande. Porque quando você vai pegar uma mensagem temática, você pode, às vezes, pegar a parte B do versículo, porque aquela parte B, a parte C, aquele pedacinho ali, suscita muitas ideias, muita inspiração. Jesus foi tocado pela mulher que estava enferma com fluxo de sangue, e ele diz: senti que de mim saiu poder. Opa! Senti que de mim saiu poder. Senti que de mim saiu virtude. E aí você tem vontade, tem inspiração de trazer uma mensagem só explorando isto. Senti que de mim saiu virtude. Com certeza vai ser uma mensagem temática. Você vai pegar um versículo, um pedaço de um versículo, e vai buscar muitos caminhos sobre ele. No entanto, a mensagem expositiva, ela rigorosamente não pode ficar no pedaço de um versículo. A mensagem expositiva, você vai ter que ler todo o capítulo, de preferência. Pode ler alguns versículos do capítulo, mas de preferência, leia um texto grande, porque então você vai trazer. Vocês estão ouvindo vozes como eu? É a voz de um cão, mas é abençoado. É aqui de casa. Mas vamos lá. A gente vai retornar aqui. Ele vai já se acalmar. Você escolhe o texto, de preferência grande, e você geralmente um capítulo. Geralmente um capítulo. E você vai perceber como a mensagem expositiva ela está muito ligada ao exercício hermenêutico bíblico. Você vai perceber que muitos textos eles iniciam a sua abordagem completa, a gente pode dizer assim de modo simplificado, ela inicia no capítulo anterior e termina no capítulo posterior. Então, você pode ler um capítulo e você vai citar o que está no decorrer da mensagem, você vai citar o que está anteriormente e o que está posteriormente. Mas, enfim, o primeiro ponto para você fazer uma mensagem expositiva é escolher um texto grande, de preferência. De preferência. Segundo lugar, você precisará estudar o texto. Estudo do texto. Então, quer dizer que uma mensagem temática eu não preciso estudar o texto? Eu vou pregar sem estudo? Olha, aqui entre a gente, só aqui entre a gente. Por que alguns criticam mensagem temática? Porque, de fato, você não precisa, em tese, estudar muito. E claro que você precisa. Eu, quando prego mensagem temática, eu me sinto na obrigação de falar do contexto. Sempre, mesmo que a gente vá sair para outros caminhos, é obrigação do pregador falar do contexto em que aquele versículo está. Mas o ponto principal da mensagem
é para além daquele texto. Então, acontece que você não vai ter a obrigação tão grande de estudar, porque você não precisará passar minuciosamente aquele conteúdo. Na mensagem expositiva, e aqui nós encontramos esse valor da mensagem expositiva, você, após escolher o texto, vai estudar obrigatoriamente, necessariamente, o contexto histórico, contexto geográfico, contexto cultural. Você vai analisar a gramática, você vai olhar as palavras do autor, você vai pesquisar no hebraico ou grego. Se você não dominar essas línguas, você procura bons comentaristas que facilitam esse trabalho para você. Então, você tem um estudo muito mais afiado no texto. E isso é muito bom. Não podemos desconsiderar o valor disto, desta missão, deste trabalho. Primeiro, então, você escolhe o texto, de preferência grande. Segundo, então, você estuda o texto em todo o seu contexto. Cultural, geográfico, histórico, livro, tudo. Terceiro, aqui é o ponto crucial. Terceiro ponto da mensagem expositiva, você vai investigar o texto e descobrir o propósito maior. Você vai olhar para o texto, você já estudou tudo aquelas questões, comentário, referências. Então você vai agora tentar encontrar o propósito maior que tem naquele texto. E é aqui que nós entramos na questão hermenêutica propriamente dita. A hermenêutica ela tem 4 regrinhas básicas para você interpretar sempre. Sempre que você for ler um texto da Bíblia, sempre. Se você quer entender. Se você não quer ler de forma mecânica, como algumas pessoas, eu vou fazer um voto para ler a Bíblia toda e ele lê correndo, atropelando, que é para bater a meta. Esse tipo de leitura não agrega realmente. Mas se você realmente quer entender o texto, você vai fazer as seguintes perguntas: quem escreveu? Para quem foi escrito? Por que foi escrito? Quando foi escrito? Esse é o básico do básico da hermenêutica bíblica. Quem escreveu? Para quem foi escrito? Por que foi escrito? Quando foi escrito? Sempre que você for ler a Bíblia para entender, você vai ter que fazer essas perguntas. E sempre que você for pregar uma mensagem expositiva, você obrigatoriamente, mais do que nunca, você vai ter que fazer esta pergunta, estas 4 perguntas. Quem escreveu? Para quem foi escrito? Por quê? Por que foi escrito? E quando foi escrito? Quando você identificar o porquê foi escrito, você já vai ter o seu propósito principal do texto. Maravilhoso. Esse é o terceiro ponto, descobrir o propósito maior do texto. A Bíblia é muito rica e o que acontece é que você vai ver comumente pregadores pregarem o mesmo texto e descobrirem propósitos que até parecem que são distintos. Não tem problema. A Bíblia é rica demais e ela nos surpreende. Mas você vai perceber que existem coisas ali que não dá para fugir. O texto fala disso. A forma com que você vai apresentar, aí vai da direção de Deus e da sua criatividade também. Mas, enfim, você descobre o propósito maior do texto, que é principalmente o porquê foi escrito, o que é que está fazendo ali aquele versículo. E, em quarto lugar, após descobrir o propósito maior do texto, você vai encontrar as divisões que reforçam esse propósito maior. Está acompanhando? Levante a mão aí, você que está em casa, levante a mão aí bem alta que eu vejo. Quem está aqui no chat, levanta a mão para cima aí, vamos lá. Lembrando que esta aula também vai estar sendo disponibilizada publicamente no canal.
Mas você que quer acompanhar mais e ver todas as imersões que eu tenho levado, tanto online como presencialmente, por todos os lugares, se torne membro do canal. E você terá direito às imersões. Procure aqui no link, torne-se membro do canal e você vai participar aí de muito aprofundamento. Vai ser muito edificante, pode ter certeza. Então, primeiro, você escolhe o texto. Segundo, você estuda o texto. Terceiro, você descobre o propósito maior do texto. Quarto, após descobrir o propósito maior do texto, você vasculha e encontra as divisões que reforçam esse propósito maior. São essas divisões, você pode chamar de blocos. Esses blocos você pode chamar de tópicos. Então você encontra os blocos, dentro do texto, que estão confirmando ou estão explorando esse propósito maior, estão definindo, conceituando, exemplificando esse propósito maior. E aí você vai reunindo, vai reunindo. E em quinto lugar, o que é que você faz agora? Você distribui os versículos do texto em cada bloco. Você vai distribuindo em cada bloco os versículos. Não se preocupe, se alguém não estiver entendendo, eu vou já mostrar aqui esboços e você vai perceber isso. Você distribui os versículos do texto em cada bloco, de acordo com as divisões de assunto que você encontrou. Em sexto, você vai, evidentemente, fazer a aplicação. Lembrando que se uma mensagem não tem aplicação, ela não pode ser considerada uma pregação, porque a pregação precisa de um apelo. Este apelo não quer dizer evangelístico. Pode ser, se o propósito for evangelístico. Apelo, a gente quer dizer com isso, que estudamos a homilética, apelo significa que a mensagem precisa ter um chamado para a ação, como os americanos gostam de dizer, né? Call to action. Você precisa chamá-los para fazer alguma coisa a partir daquele dia. Então, se a sua pregação não tem uma aplicação, e o que é uma aplicação? É uma lição para a vida hoje. O que é que isto fala para os meus dias hoje? Se a pregação não tem isso, não pode ser considerada uma pregação. Então, joga fora? Não. Vai ser um estudo. Um estudo bíblico é perfeitamente edificante e não necessita de uma aplicação. Mas sempre que, até no estudo, houver a aplicação, a didática vai ser melhor ainda. Então, você precisa sempre da aplicação se está querendo pregar a palavra. A aplicação é: qual é a lição que eu tiro daqui? Quais são as lições que eu tiro deste ponto? E então, em sexto lugar, você já distribuiu os versículos nos blocos que você encontrou dentro do texto. Você vai fazer uma aplicação dentro de cada bloco e, de preferência, dentro de cada versículo. Aí, melhor ainda. E aí você vai trazendo as lições. E em sétimo, para fechar, tá? De forma prática, a elaboração de uma mensagem expositiva. Em sétimo lugar é a conclusão. E a forma mais fácil de você fazer uma conclusão, mais fácil de você fazer uma conclusão, é repetindo tudo que foi dito em forma de resumo. Você repete em forma de resumo tudo que já foi falado naquela pregação. Se você trouxe 5 verdades do texto do Salmo 91, por exemplo, na conclusão você diz: então, meus irmãos, primeiro é isso, segundo é isso, terceiro, quarto, quinto, tal. Reforça alguns pontos principais. Pronto, convida para uma oração, orar. É obrigado a orar no final? Não, mas é interessante. É interessante que você convide, faça esse chamado para a ação e ore por esse propósito. Vamos exemplificar, então, aqui uma passagem muito conhecida, que é 1 aos Coríntios 13. 1 aos Coríntios 13. Só para a gente entender, de forma básica,
como é que a gente vê a diferença do que seria um temático para um expositivo. Acredito que você conhece o texto de 1 Coríntios 13, até Renato Russo conhecia, né? Então, o amor, o grande texto do amor, ainda que eu falasse a língua dos anjos, o irmão Renato Russo, né? Ele pega o texto de Paulo e junta com o poema de Camões, uma criação muito, muito bela. Vamos lá. 1 Coríntios 13 fala do amor. Aqui é um exemplo bem simples, só para você identificar a diferença de uma mensagem temática para uma mensagem expositiva. A mensagem temática iria tratar, por exemplo, a beleza do amor. Pronto. A beleza do amor. E aí você vai elaborar os tópicos. Como vive uma vida sem amor? O que é que acontece numa vida sem amor? Segundo, uma vida que tem amor. Muito bom. Terceiro, como resgatar o amor para a vida. Pronto, 3 tópicos dentro do amor. Mas o apóstolo Paulo, ele estava falando disso? Não, não estava falando disso. Ele estava falando de quê no capítulo 3 de 1 Coríntios? Mas peraí, tá errado o que eu abordei aqui, esses 3 tópicos? Não, não estão errados. É interessante, é uma reflexão interessante, e é uma reflexão temática, porque eu estou pegando um tema e discorrendo sobre o tema, o amor. Mas a expositiva, a intenção dela, quando eu quiser pregar uma mensagem expositiva, e lembrando, é bom que eu tenha todos os tipos de mensagem, que eu trago todos os tipos de mensagem, porque todos são edificantes para a igreja. Mas a mensagem expositiva, ela vai me fazer obrigatoriamente trazer a igreja para dentro do texto. E por que que Paulo está falando do amor? Lembra da perguntinha? Como, quando, para quem, por que que ele escreveu, por quê, por quê? Por que que Paulo está falando tanto do amor no capítulo 13 de 1 Coríntios? Porque a igreja de Corinto era uma igreja que estava numa confusão grande, uma divisão terrível. Paulo está falando dos dons no capítulo anterior. Vamos lá, vamos relembrar. Você vai relembrar que o capítulo 11 de 1 Coríntios fala da ceia do Senhor. Eu sei que você lembra disso. Porque eu recebi do Senhor, né? Você lembra? Ele está falando que até no ajuntamento da ceia estava havendo problemas, divisões. E então ele começa a dizer que a igreja ela é muito cheia de dons, no capítulo 12. E ele louva a Deus por isso, porque a igreja dos Coríntios tinha todos os dons. No entanto, ele vai dizer que nenhum desses dons se compara ao amor. Percebe que tem todo um desenrolar para que ele chegue no capítulo 13? Então, é daí que a gente vai dentro do capítulo 13, já entendendo o contexto, a gente vai para o capítulo 13, e dentro do capítulo 13, nós vamos descobrir os blocos, as afirmações que estão ali dentro do capítulo. Por exemplo, nós vamos descobrir que o amor é superior aos dons espirituais. Então, vou procurar os versículos que dizem isso. Será que tem algum versículo que afirma isso dentro do capítulo 13? Ou seja, eu já fiz aqui meu bloco, a minha divisão. Agora eu pego os versículos e coloco dentro do bloco. Então eu vou encontrar no texto definições sobre o amor. Qual é o conceito de amor cristão?
Então, eu vou procurar versículos que estão no texto e colocar aqui. Versículo 5, 6, 7, fala alguma coisa. Então, em terceiro, a gente vai encontrar que o amor é eterno. O amor vai durar para sempre. E aí você encontra aí a partir do 8 em diante, você encontra versículos que estão falando disso. Percebe como é a dinâmica da mensagem expositiva? É difícil? Você se habitua. Com o tempo fica mais fácil. Lembrando que é sempre com oração, muita oração, pedindo para que o Senhor venha te iluminar, e você vai encontrar. Mas é necessária a leitura constante, um trabalho de ler o contexto. Qual é a grande vantagem da mensagem expositiva para a igreja? Para a igreja. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala que a mensagem expositiva deixa a igreja mal acostumada. Ele fala ironizando, brincando, né? Mal acostumada. Ela vai querer cada vez mais coisas profundas. Então, é uma vantagem muito grande para a igreja. A igreja, ela começa a ser desenvolvida na igreja um fino gosto, um gosto refinado. O paladar fica refinado para a palavra. É um desafio grande um pastor que já tem esse método de pregar sempre mensagens positivas, ou de vez em quando pregar mensagens positivas, ele for pastorear uma igreja que não foi acostumada assim. E aí ele vai encontrar os desafios. Ele, por exemplo, ele pode passar aquela sensação de mensagem enfadonha. Quando uma igreja não foi acostumada com muita Bíblia, que é até um tanto absurdo, mas existe. A gente sabe que existe. Tem igrejas que não existe essa preocupação realmente com Bíblia, né? Que contradição, né? Mas acontece. E o pastor vai assumir essa igreja, vai cuidar dessa igreja, ele vai encontrar um desafio de fazer com que, de repente, as pessoas estejam sedentas pela palavra, querendo entender ponto por ponto. Não é da noite para o dia, é um exercício. Mas quando o negócio começar a andar, a igreja vai ficar exigente para a palavra, para entender melhor a palavra. E qual é a vantagem do sermão expositivo para o pregador? Qual é a vantagem? A grande vantagem do sermão expositivo para o pregador é que o pregador ele sobe com segurança para pregar. Segurança. E você que está iniciando o ministério da palavra, eu vou dizer, é muito bom para você uma mensagem expositiva. Por quê? Porque você tem o que a gente chama na gíria da homilética de bagagem. Você vai ser aquele pregador que não tem perigo da sua mensagem não ter um repertório para você trazer ali um conteúdo acima de 45 minutos. Lembrando que eu sempre bato nessa tecla nas imersões para pregadores, que construiu-se um mito que assombra muitos pregadores iniciantes, que o pregador tem que pregar 1 hora. Não se preocupe com isso se você está iniciando. Se preocupe com o conteúdo. Mas você que já tem tempo de pregação, não relaxe a ponto de não saber pregar 1 hora. Não relaxe também. Mas o ponto não é 1 hora. O ponto é o conteúdo. Quer pregar 1 hora? Então desenvolva um conteúdo que seja edificante e envolvente. Que não canse as pessoas. Porque não adianta nada pregar 1 hora e tá metade da igreja dormindo e a outra metade se levantando para sair. Não adianta. Então, você que está iniciando a mensagem, o ministério de pregação, pegou o sermão expositivo, tantos pontos, você tem ali uma bagagem, você está munido, você está armado e você pode pregar mais tranquilo, porque você tem conteúdo. Como a gente fala na primeira imersão, eu sempre faço na aula introdutória
a apresentação falando dos 3 pontos do pregador, o tripé do pregador, né? O bom pregador precisa de unção, transmissão e conteúdo. O conteúdo é o que vai dar a ele essa tranquilidade. Claro que tem todo o peso da responsabilidade de transmitir a palavra de Deus. Mas dá para a gente ficar tranquilo a si mesmo, com muita oração e preparo. E preparo. Quando você sabe que tem, tem preparo, você fica mais tranquilo. E isso é muito bom para o pregador. Ele mostrar que está tranquilo. Isso é muito bom. Vamos então para alguns exemplos de mensagem expositiva. O Salmo 121, famoso salmo da Bíblia, ele diz o seguinte: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará nem dormirá aquele que guarda a Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Você vai pregar uma mensagem expositiva no Salmo 121, claro, você vai orar, vai meditar, Deus vai te dar muitas coisas. O que não pode faltar, você já sabe, tem que ter, você já escolheu o texto. São 8 versículos. O que não pode faltar agora é você entender o contexto geral. Como estamos em Salmos, o salmo anterior não tem relação com o posterior. Não existe essa relação, porque são números, são cânticos. Então, são cânticos que foram reunidos. Então, não existe essa ligação de capítulo. Tanto é, dica para os pregadores, evite dizer Livro dos Salmos, capítulo 121. Está errado. Salmos não contém capítulo. Salmos contém números. Então, livro dos Salmos, número 121, ou o Salmo 121. Então, mesmo que não haja essa relação dos salmos que passaram, que virão, mas existe um contexto maior, o livro dos Salmos. É bom que você saiba o que é que tem a ver essa cultura de salmodiar. É bom que você tente descobrir quem escreveu. Às vezes não há informação, mas às vezes há alguma informação. É bom que você procure informações geográficas, porque os salmos estão repletos de contextualização geográfica. Está falando de monte aqui, por exemplo. Está falando de monte. Então, será que havia montes ali na cidade de quem escreveu? Pesquise. O que é que você vai fazer, então, a partir desse contexto? Você vai descobrir de que se trata o texto. E a gente vai perceber, talvez você já tenha percebido, que o Salmo está majoritariamente falando sobre a proteção de Deus. É uma certeza, é uma convicção de que Deus vai proteger, vai trazer livramento, vai ser socorro, porque está falando de guarda, está falando de não deixar o mal atingir o servo, está falando de guardar a entrada e a saída. Então, aqui nós estamos falando de proteção. Semelhantemente, o Salmo 91, né? Está falando de proteção. Então, você vai agora buscar, você já identificou o propósito maior. Agora você vai tentar encontrar os blocos. E aí você vai perceber, se você vasculhar, você vai perceber que nós temos as proteções que Deus dá. Quais são essas proteções que Deus dá? Por exemplo, versículo 3. Ele não deixará vacilar o teu pé. Ele não deixará vacilar o teu pé. Você pode colocar, então,
proteção no caminho. Aí você já coloca dentro desse bloco já o primeiro versículo, proteção no caminho, versículo 3. Proteções que Deus dá, proteção no caminho, versículo 3. Se você for vasculhar aqui, o versículo 7 diz: o Senhor guardará a tua vida. Olha que interessante. Eu acho muito interessante o versículo 7. Algumas traduções dizem: guardará a tua alma. Então, nesse sentido aqui, de alma, tem a ver com as emoções, a mente, o nosso ser. Então, o Senhor é proteção também para as nossas emoções. Interessante. Então, as proteções que Deus dá, ele protege no caminho, versículo 3, ele protege o nosso eu, nosso ser, as questões internas, versículo 7. Tem mais alguma? Bom, acredito que essa aqui mais soa fácil, né? Que é o último versículo, proteção na saída, na entrada, ou seja, o Senhor protege no dia a dia. Onde você estiver, ele vai te proteger. Glória a Deus, né? Glória a Deus. A palavra é para quem crê. E salmos sempre são muito lindos e verdadeiros para todo aquele que vive no caminho do Senhor. Então, nós temos aqui já o primeiro tópico, você percebeu? As proteções que Deus dá. E qual seria o segundo tópico ou bloco dentro desse propósito maior que é a proteção? A gente pode encontrar aqui razões para eu confiar que Deus realmente dá essa proteção. Razões para confiar, para crer que Deus dá essa proteção. Eu acabei de falar que um salmo lindo desse é para quem crê. Então, nós temos razões para crer? Vamos lá. Olhe para o versículo 4. O versículo 4 diz que ele não cochila, ele não dorme, ele não fecha os olhos. Então, tem uma razão já para confiar, para crer que ele vai trazer essa proteção. O versículo 5 diz que ele está bem próximo, ele é como se fosse a nossa sombra. Que coisa linda. Então, ele está perto da gente. Não tem como a gente duvidar que ele vai fazer alguma coisa. Terceiro, o versículo 6 demonstra que ele tem controle sobre o sol e sobre a lua. Esse é tremendo, né? Ou seja, Deus está no controle. Deus está no controle, nós podemos confiar. E terceiro bloco ou terceiro tópico, o que a gente encontraria aqui? Nós podemos entender atitudes para viver essa proteção. É a hora da atitude. É a hora, aí você já vai entrando no call to action, né? É a hora de agir. É a hora de você tomar posicionamento e você querer viver essa proteção. Qual é a primeira atitude? Sem sombra de dúvida, olhar na direção correta. O versículo 1 diz: eleva os olhos para os montes. Mas de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Você tem que olhar para o Senhor. Porque, e aqui cabe muitas coisas, né? Os gregos antigos, eles acreditavam que os deuses viviam nos montes. Os deuses viviam... Os povos antigos, de modo geral, já tinham essa ideia, né? Aquela grandeza dos lugares, das montanhas. E o salmista aqui está dizendo que ele olha para os montes, mas ele sabe de onde vem o socorro. O socorro não vem dos montes. O socorro vem de algo acima dos montes. O socorro vem do céu, o socorro vem de Deus. Segunda atitude de se posicionar, ele afirma no versículo 2, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele confia plenamente em Deus, sabendo que o Senhor é maior do que o monte, porque ele foi tudo. E a terceira atitude é confiar em Deus
em duas ocasiões. Olha o versículo 8. Agora e para sempre. Pronto, aqui nós temos um sermão expositivo de um salmo muito, muito bom. E eu vou mostrar mais uma mensagem. Essa é uma mensagem que eu preguei ano passado. Essa que eu vou mostrar aqui agora. Eu não vou ler o texto porque o texto é muito grande. É o segundo livro de Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 20. É a história do rei Josafá. É uma história muito grande, então leia e você vai entender aqui as divisões. Como foi que eu fiz essa divisão aqui dentro do texto? Isso ainda facilita muito a didática quando você faz uma mensagem expositiva, porque você vasculha e entrega de uma forma muito compreensível para a igreja. Só para contextualizar, o rei Josafá, ele estava no pior momento da sua vida. Os povos inimigos de Israel estavam se juntando para invadir Israel. Eles queriam varrer Israel do mapa. Então, iria haver uma guerra que não tinha como Israel sobreviver. Todos os povos juntos contra Israel. Diante dessa calamidade, o rei, e claro, estou aqui já correndo um pouco, mas cabe muita coisa. Quem foi Josafá? Filho de quem? Isso importa na mensagem expositiva. Filho de Asa. E o filho de Josafá, que sucedeu ele, vou nem falar não, que o bicho era ruim. Vamos lá. Mas olha só. Primeira atitude de Josafá, que já serve para a nossa vida, já vem como uma aplicação. Orar quando a coisa apertar. Então aqui já tem um bloco, né? Um tópico. Orar quando a coisa apertar. Qual é o contexto maior? Uma guerra vinha acontecer. E o que é que ele fez? Ele orou. Quando as coisas apertarem, ore. Ore. Nós temos um Deus que pode mudar toda a situação. Ore. Primeiro lugar, dentro dessa atitude de orar, nós podemos entender o seguinte: Josafá, para orar, ele conhecia a história de Deus com seu povo. Capítulo 1, capítulo 20, né? Nós estamos, versículo 6, ele vai fazer uma das orações mais belas da Bíblia. Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo, e habitaram nela, e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobreviver, vamos orar aqui, tal, tal, tal. Vamos lá. Que aqui eu já coloquei como a segunda lição dentro dessa primeira. Josafá conhecia o caráter de Deus. Se algum mal nos sobrevier, espada ou juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás. Tu nos ouvirás. Olha que coisa. E livrarás. Então você percebe aqui, ó, que eu tenho já um tópico e já tenho dois subtópicos. Primeiro subtópico, Josafá conhecia a história de Deus com seu povo, versículos 6 a 8. Segundo subtópico, Josafá conhecia o caráter de Deus, versículo 9. Terceiro subtópico, Josafá conhecia o poder de Deus, versículo 12. Ah, nosso Deus, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Segundo tópico, eu chamo de a segunda atitude.
Primeiro, qual foi a atitude que Josafá fez? Ele orou quando a coisa apertou. E a segunda atitude, ouvir. Se a primeira atitude é orar quando a coisa apertar, a segunda atitude é ouvir quando Deus falar. Ouvir quando Deus falar. Subtópico 1, Josafá levou a sério a oração. É no versículo 13. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Josafá chamou todo mundo para orar. Fez uma solenidade. Saiam todos de casa, vamos orar. Ele levou a sério. Ele levou a sério. Só vai ouvir Deus falar quem leva a sério. E o que acontece posteriormente, no segundo subtópico? Deus levou a sério a oração de Josafá. Josafá levou a sério a oração, Deus levou a sério a oração de Josafá. E nós encontramos no versículo 14 ao 17 uma das profecias mais marcantes da Bíblia, que vai dizer, saltando aqui alguma coisa, nesta batalha não tereis que pelejar. Deus levantou um profeta e ele profetiza isso: ficai parados e vede a grande salvação do Senhor para convosco. Não temais, nem vos assusteis. Lindo, não é? Lindo. E terceiro subtópico. Se o primeiro subtópico foi Josafá levou a sério a oração, o segundo subtópico foi Deus levou a sério a oração de Josafá, o terceiro subtópico é Josafá levou a sério o profeta do Senhor. E eu acho esse texto muito, muito importante, porque após ouvir a profecia, no versículo do 18 ao 20, especificamente no 20, Josafá toma a palavra de volta como rei e ele diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ele levou a sério o homem de Deus, o que o homem de Deus falou. Terceiro bloco ou terceiro tópico. Recapitulando. Primeiro tópico é a primeira atitude de Josafá, orar quando a coisa apertar. Segundo, a segunda atitude, ouvir quando Deus falar. A terceira atitude, louvar antes da vitória chegar. E aqui nós encontramos no primeiro subtópico do terceiro tópico, que eles louvaram antes de ir. No versículo 18 ao 19, eles louvaram. É muito interessante essa passagem. Josafá manda os levitas irem se preparando. Aliás, antes de mandar os levitas irem se preparando, ele já chama para louvar e começa a louvar todo mundo. E acontece já no segundo subtópico que eles louvaram na ida, ou seja, eles louvaram antes de ir e louvaram na ida. Versículo 21 e 24, 21 ao 24. Eles começam a cantar louvores e eles vão na frente. Que coisa interessante. Que coisa interessante. Olha o versículo 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Ele colocou o louvor na frente do exército que estava com armas. Olha que coisa. E terceiro subtópico, louvaram na volta. Louvaram antes de ir, louvaram na ida e louvaram na volta, agradecendo a grande vitória. Versículo 25 ao 28. Então, esse é um texto grande, então ele facilita muitas coisas. Tem muitas outras coisas aqui que eu poderia ter colocado nesta mensagem, mas ia ficar grande demais, então eu fechei aqui. Mas é tanto ensinamento que tem nessa passagem, por ser um capítulo grande, que você pode trazer muitos desdobramentos dentro desse texto. Nós, então, encontramos... eu acabei fazendo outras mensagens dentro de algo que a gente encontra aqui. Mas, enfim, acredito que ficou bem claro o nosso... como se faz uma mensagem expositiva, como se trabalha com a mensagem expositiva. Você precisa, então, seguir este raciocínio, esta linha de raciocínio. Eu vou deixar um desafio para casa.
você que está no chat e você que está acompanhando pelo canal, faça esse exercício expositivo de uma forma bem fácil. Vou dar aqui uma dica para você fazer em casa. Pegue os livros pequenos, pegue as epístolas melhor, porque é mais fácil do que no Antigo Testamento. Pegue as cartas pequenas, Filemon, Tiago, 2 João, 3 João. Pegue essas cartas e tente fazer uma exposição geral. É um exercício para quem nunca fez nenhuma mensagem expositiva. Tente fazer uma mensagem expositiva panorâmica, seguindo este raciocínio aqui. Todo essa ideia que eu passei. Descubra o propósito maior da carta, descubra os blocos de assuntos que estão na carta e vai enchendo com os versículos estes blocos. Muito bem, você está no canal Marcos Costa TV. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, deixe seu comentário aqui, faça sua pergunta. Se você ficou com alguma dúvida, mande aqui nos comentários a sua pergunta e eu vou responder você com o maior prazer, com a maior alegria. Esse é o canal de música e palavra e poesia. Aqui você encontra pregações, você encontra o nosso podcast Seminário Viver com lives de muito aprofundamento teológico, filosófico, artístico. Você encontra reflexões, curtinhos, vídeos curtos, daquele formato mais de internet. Você encontra a série de devocionais. Nós estamos numa série sobre os encontros de Jesus, um devocional no capricho, muito bom para você ouvir ali no carro, com fundo musical, bem trabalhado, bem editado. E você tem os lançamentos musicais. Fique atento, vá nas playlists, procure aqui no início do canal, você vai encontrar muito material bom. E nós temos essa novidade. De vez em quando tem um filme aqui também, né? Tem um filme para você se aprofundar na história de algum grande teólogo, de algum grande pastor da história. E tem as minhas próprias criações também. Temos aí o conto do Menino Teimoso e em breve teremos muito mais para você estar assistindo e compartilhando. Se inscreva no canal e torne-se membro. Procure aqui a membresia, procure o grupo que você quer estar participando. Com certeza você será uma ajuda imensa no nosso trabalho. É um trabalho muito, muito grande. Nem todo mundo sabe o quanto dá trabalho produzir conteúdo para a internet. Mas é muito gratificante e todo mundo que produz, que gosta do que está fazendo, como é o meu caso, a gente quer produzir muito mais. Mas a gente precisa de recursos. Então, você se tornando membro do canal, você vai ajudar muito esse canal a evoluir. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e mande aqui a sua pergunta, o seu comentário neste vídeo. E você que está no chat, vamos conversar agora. Os membros que já estão aqui no chat, nós vamos aqui bater um papo sobre este assunto. E ficamos por aqui. Que Deus abençoe